pode separar, o casal pode separar e casar de novo? Essa é uma pergunta que muita gente faz e nós vamos responder ela através da inerrante, infalível Palavra de Deus. A questão não é se nós gostamos ou deixamos de gostar, se nós queremos ou não queremos. A relevância aqui não é a história que nós vivemos, alguma palavra que não foi dita de acordo, uma bronca, alguma situação que deixou um dos cônjuges aborrecidos. Nós não estamos preocupados com o sentimento que um relacionamento conjugal traz, nem com a perspectiva de dar as 10 melhores sugestões para um casal ser feliz. Nós estamos aqui respondendo esse tema de acordo com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz é regra de fé para as nossas vidas. E lá em Malaquias, nós vamos começar com o livro de Malaquias, no capítulo 2, Deus está dando uma bronca lá nos sacerdotes, e no versículo 3 ele fala o seguinte: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só o que Deus está falando. Você foi desleal com a mulher da tua aliança. Casamento não é um contrato com cláusula rescisória. Casamento é uma aliança. Aliança é até que a morte separe. Uma aliança só pode ser rompida com a morte. Tanto é que Jesus veio celebrar uma nova aliança, e essa nova aliança foi celebrada através de um preço de sangue. E lá no versículo 16, Deus conclui, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia algo, esse algo não pode fazer parte da vida do crente, não pode fazer parte dos projetos do crente, não pode fazer parte dos pensamentos daquele que quer fazer a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, que seja feita a tua vontade. Então, se nós queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, o divórcio não vai fazer parte da nossa vida, ok? Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 27, nós começamos aqui com algumas palavras de Jesus, e Jesus fala o seguinte: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Isso aí está lá nos 10 mandamentos. Aí Jesus fala o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus introduz um estudo, uma regra sobre o casamento, e ele já vai advertindo. Se tem alguma coisa fazendo de errado, arranca, porque é melhor você arrancar aquilo ali com violência do que ser todo o seu corpo sendo lançado lá no inferno. E aí Jesus acrescenta, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aqui nós temos uma regra dada por Jesus, que é, se alguém repudiar a mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Essa relação sexual ilícita, o termo correto ali é porneia. Porneia é a raiz de pornografia. Porneia significa tudo quanto é prática sexual ilícita. Tudo quanto é prática que não pressupõe honrar marido e mulher, que não está dentro do contexto de um casal casado. E aí muita dúvida sobre esse termo, mas eu tive a oportunidade numa convenção que teve aqui da SBB, onde estava presente o reverendo Scholz. E esse senhor, ele tem a responsabilidade na SBB de avaliar as corretas interpretações, as corretas traduções dos termos originais, porque a Bíblia foi escrita em grego, aramaico e no hebraico. Então, como que deve ser feita essa tradução? Então, ele é a pessoa responsável na SBB para fazer para dar o aval de que determinada tradução corresponde sim ao texto original. E ele me explicou pessoalmente que porneia se refere a qualquer tipo de prática sexual, desde uma masturbação, desde a pornografia, desde o relacionamento de zoofilia e homossexualismo, adultérios e toda a prática, fornicação, tudo que se refere à área sexual que é ilícita. A única coisa que é lícita é um relacionamento sexual entre o marido e a sua mulher depois de casados.
Então, e aqui Jesus ele dá uma dica aqui, uma regra, coloca uma regra. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Lá em Mateus 19, Jesus vai novamente acrescentar esse princípio. E ele acrescenta aqui, ó, eu, porém, vos digo, quem repudiar, Mateus 19, versículo 9, eu, porém, vos digo. Ele estava falando porque Moisés havia dado permissão para divórcio e ele repreende lá os fariseus que fizeram essa pergunta, dizendo, Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas eu, porém, olha só, ele muda o sentido ali e fala, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, mesmo texto ali que ele falou, ele repetindo novamente, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. A coisa foi tão séria que olha o que os discípulos falaram. Disseram-lhe os discípulos, no versículo 10 do capítulo 19. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. A coisa é tão séria que os discípulos ficaram assustados. E Jesus falou, é isso mesmo. Então o que Jesus está falando aqui? Olha, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada comete adultério. Isso quer dizer que quem repudiar a sua mulher por causa de relações sexuais ilícitas, ele pode casar com outra que ele não comete adultério. Então existe uma afirmação e dessa afirmação a gente tira a oposição daquilo que está, você tira o não e aí ele vira uma afirmação aqui a respeito desse assunto, ok? Temos um outro texto também, muito importante, que vai trazer um melhor entendimento, que é lá o de Marcos. Porque, de uma certa forma, Jesus aqui colocou, Mateus registrou Jesus falando a respeito do homem em relação à sua mulher. Mas e o inverso? E a mulher com relação a um homem que comete relações sexuais ilícitas? Aí lá em Marcos registrou melhor esse mesmo episódio, lá em Marcos 10, Marcos registra a resposta que Jesus deu a essa questão, só que ele acrescentou e observou nesse diálogo a seguinte resposta, e Jesus disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então essa regra vale para os dois. Então, uma primeira conclusão, só pode casar com outro se o cônjuge entrar numa vida de adultério, numa vida de relações sexuais ilícitas. Quando o cônjuge entra numa vida de relações sexuais ilícitas sem a condição de retorno, porque o perdão é uma obrigação, a reconciliação faz parte do evangelho e nós entendemos que um casamento é uma aliança e deve de se buscar a reconciliação, mas isso aqui não faz parte do nosso estudo, mas somente há uma permissão dada por Jesus para um novo matrimônio em caso de um adultério, e a gente entende dentro do contexto da Bíblia, da opção da reconciliação e do perdão, que seja uma prática de adultério continuada. Mas se o cônjuge vier e pedir perdão e aquilo ali representar uma situação onde há um arrependimento genuíno, aí é bom buscar ajuda, porque se torna meio perigoso levar essa palavra aqui em direção a um divórcio e a um novo casamento com base numa situação onde houve um pedido de perdão, houve um arrependimento. Mas é bom buscar conselhos nessa área. E Paulo também, o grande doutrinador do Novo Testamento, né? Ele coloca uma ordem. Ele até, lá em 1 Coríntios 7, ele até fala assim, e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que eu também estou. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então ele está falando para os solteiros, ó, não se case, vai ter problema, mas se casar não está em pecado. É melhor casar do que viver abrasado, afogueado por aí. Agora ele completa lá em 1 Coríntios 7:10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Olha só, quem está mandando é o Senhor, aos casados. É Deus que está mandando para os casados. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Olha só, se separar, não se case. Ou se reconcilie com seu marido. E o que o marido também, da mesma forma, não se aparte da mulher. Então, está casado?
Quer separar? Tá difícil, não sei qual o motivo, e aqui não vem a questão, mas se não for por causa de relações sexuais ilícitas, se separar, então que não se case. Paulo está falando que é uma ordem do Senhor, ele não está falando que é ele que pensa dessa forma, ele que orienta, nem nada, ele está falando assim, o Senhor ordena que o casal não se separe. Se separar, então vai ficar separado. Não é para casar, porque senão vai entrar na prática do adultério. E aí, um adultério continuado é pecado. E o cônjuge fiel, ele está livre, está sem pecado, e ele pode contrair novas núpcias nos casos onde não há perdão, onde não há reconciliação. Então, essa é uma realidade que norteia os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, principalmente um casamento ajuntado por Deus. Agora, se o seu casamento não é ajuntado por Deus, essas regras não se aplicam. Se o pecado é irrelevante para vocês, se o pecado para você é irrelevante, um divórcio a mais, um divórcio a menos, não vai mudar a sua situação de condenação eterna. Agora, para aquele que se preocupa em agradar o Senhor, aquele que já passou pelo novo nascimento, aquele que está dentro de um casamento ajuntado por Deus, o divórcio não faz parte de nenhum momento da sua vida, não faz parte de uma opção, não faz parte de uma opção para resolver determinados problemas. É isso que a palavra de Deus orienta, é isso que nós entendemos e é isso que tem que ser feito. Se não está na palavra de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus estabelecida, então vamos cumprir a palavra de Deus como ela foi escrita. Está escrito. E aí, Jesus ele diz, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. E aí, como eu sempre digo, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, ok? Espero ter aberto seus olhos para essa temática, ampliado o seu conhecimento, e qualquer dúvida pode comentar aí nos comentários que a gente vai poder responder assim que possível pelo melhor meio, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.